Nós iremos ler dos versos 1 ao 10. João, capítulo de número 20. Eu quero chamar a atenção principalmente para o versículo de número 7. E nós iremos ler essa história, ou relato, melhor dizendo, da ressurreição do Senhor Jesus. Nós iremos ler até o verso 10 e chamar a atenção para a ênfase no versículo de número 7. Os que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra do sepulcro tirada. Correu, pois, e foi até Pedro e a João, o discípulo a quem Jesus amava, e disse: olha, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com João, o discípulo a quem Jesus amava, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas João corria mais depressa que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, João viu no chão os lençóis, todavia não entrou no sepulcro. E chegou, pois, Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço, melhor dizendo, que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte, ou cuidadosamente, diz uma outra versão, cuidadosamente dobrado em outra parte. Então, entrou também João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não se sabia as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Meu Senhor e meu Pai, a Tua palavra é santa, é poderosa, traz vida para nós, traz alegria para o nosso coração. A Tua palavra nos aviva, a Tua palavra, Senhor amado, nos confronta, a Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos traz sabedoria, nos traz luz, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos restaura, a Tua palavra é santa, e nós estamos diante da Tua santa palavra nesta noite, e para que possamos compreendê-la, para que possamos nos submeter a ela, nós estamos prontos para nela meditar, e pedimos ao Senhor que traga a revelação da mesma em nossos corações. Meu Deus amado, e que cada pessoa que adentrou nesta noite, Senhor amado, seja impactado de alguma forma, não pelas nossas ações, não por performance nenhuma, mas seja impactado pela palavra santa do Senhor, pela suficiência da palavra, que é poderosa e penetra na nossa alma. Aleluia! E traz luz e alegria para o nosso coração. Traz revelação da Tua palavra, nós te pedimos encarecidamente, em o nome do Teu Filho amado, que ressuscitou e vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus! Aleluia! Nós temos insistido, e eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, nas nossas últimas mensagens, fazendo alusão a uma expressão de grande importância de Paulo em seu ministério. E ele sempre defendeu o seu ministério apostólico, ele sempre defendeu os princípios da palavra de Deus, a autoridade da palavra. E ele, quando dirige-se a todas as igrejas a quem ele escreveu, igrejas fundadas
através do seu ministério, e onde estavam pastores que foram gerados por ele. Paulo, então, se dirige àquelas igrejas dizendo: olha, quando eu estive por aí, quando eu preguei aí, quando eu estive com vocês, eu não preguei outro evangelho, eu não preguei outra palavra, senão a minha mensagem se resumia no Cristo e neste crucificado. Ou seja, tudo que eu preguei para vocês foi justamente a mensagem, a simplicidade da palavra e do evangelho e da suficiência do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Eu não preguei outro evangelho senão Cristo e este crucificado. E quando ele fala de Cristo e este crucificado, ele está falando da suficiência do sacrifício de Jesus, mas ele também está falando da esperança da igreja, que é a ressurreição de Jesus, e também é a nossa esperança de vida eterna. A ressurreição de Jesus não é uma esperança. A ressurreição de Jesus é a única esperança que temos de vida eterna. Irmãos, Cristo veio, foi crucificado, e nós periodicamente comemoramos, nós celebramos a ceia do Senhor, e a ceia é justamente a representação, é a lembrança, é a memória do que Jesus foi capaz de fazer, morrendo na cruz do Calvário, se entregando, sendo sacrificado para que nós fôssemos salvos. E na sexta-feira nós temos todo motivo para nos alegrar sim no sacrifício de Jesus, mas também com um sentimento de tristeza por saber que foi por causa do nosso pecado que Ele morreu, mas também foi por nossa causa, foi para nossa esperança, foi para nossa alegria que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, e Ele é a esperança de vida eterna que nós temos para sempre. Nós, há cerca de 2 semanas atrás, estávamos meditando nesse texto, e esse texto me trouxe uma perturbação tremenda, uma perturbação no bom sentido da palavra, porque ele me inquietou. Ele me inquietou e eu comecei a fazer algumas perguntas, buscando a compreensão, buscando o entendimento de algumas coisas que eu não entendia. E esse texto ficou aí mais de uma semana na minha cabeça, principalmente na última semana, ardendo o meu coração, ardendo a minha mente, me fazendo queimar pensando e pedindo a revelação, pedindo o esclarecimento, que o Espírito Santo me trouxesse luz, que o Espírito Santo nos trouxesse a interpretação, o entendimento desse texto para o nosso coração, que estava ávido, que estava desejoso em conhecer. E principalmente quando nós deparamos aqui com este relato em que Maria Madalena foi de madrugada levar perfumes, levar unguento para ungir o corpo de Jesus. Era uma tradição judaica. E ela foi de manhã muito cedo, ainda escuro, e quando chega no sepulcro para fazer aquele trabalho, para colocar aqueles ungüentos ungindo o corpo de Jesus, aliás, que já tinha sido ungido lá na unção, no derramamento de perfume. Jesus disse: olha, para a minha sepultura foi que ela fez isso, mas agora quer seguir essa tradição. E para surpresa dela, o corpo de Jesus não estava num sepulcro. Para surpresa dela, aquele sepulcro estava violado. A pedra que era posta ali na porta, na entrada daquele sepulcro, havia sido afastada, havia sido tirada.
E ela então nem entra. Dali ela supõe que alguém roubou o corpo de Jesus, que alguém tirou o corpo de Jesus, e ela sai correndo e vai ao encontro de Pedro e de João. Ao encontro de Pedro e de João. E ela então diz, olha, roubaram o corpo do mestre. Carregaram o corpo do mestre. O mestre não está no sepulcro. Alguém levou o seu corpo, alguém levou o mestre do sepulcro. E nós não sabemos onde puseram, nós não sabemos onde colocou. Quando ouvem isso, os discípulos, Pedro e João, saem correndo. E o texto traz alguns detalhes, uma riqueza de detalhes, que a gente tem que prestar bem atenção, porque os dois saem correndo e João ultrapassa Pedro e chega primeiro. E a primeira coisa que me inquietou foi que João não entra no sepulcro, ele olha e vê que os lençóis que estavam envoltos no corpo de Jesus estavam ali, estava tudo no lugar ali. E ele não entra no sepulcro, e Pedro chega correndo e entra no sepulcro e observa também que ali estão os lençóis que estavam envoltos ou enrolados no corpo de Jesus, e que o lenço que foi posto sobre o seu rosto, sobre a sua cabeça, não estava junto com os lençóis, quem sabe ali envoltos, quem sabe ali remexidos, estava em um lugar à parte, cuidadosamente dobrado em um lugar separado. E eu fiquei perguntando, irmãos, qual o significado disso? O que isso queria dizer? O que essa riqueza de detalhes queria nos informar? O que é que Jesus queria falar para os discípulos? E a gente então foi fazer algumas pesquisas, foi ler alguns documentários, alguns comentários bíblicos, foi pesquisar e ficamos muito felizes com a colocação, com o estudo, com o significado deste lenço dobrado em um lugar à parte, cuidadosamente dobrado e colocado em um lugar à parte. Mas isso só pode ser entendido no contexto dos acontecimentos. Qual é a notícia que Pedro e João têm? A notícia que Pedro e João têm, aliás, Jerusalém está empavorosa, está com medo. Os discípulos estão tudo amedrontados porque Jesus foi morto e a qualquer momento eles podem ser pegos. Isso poderia se tratar de uma armadilha para que eles, ao chegarem lá, também fossem presos e mortos. Mas os discípulos estão vivendo essa situação, esse contexto, e o que Maria Madalena diz para Jesus é o seguinte, ou diz para os discípulos é o seguinte, olha, roubaram o corpo de Jesus. Tiraram o corpo de Jesus de nós. Eu fui fazer com que acontecesse esse costume que nós temos, e chegando lá, eles nos tiraram. E eu não sei onde foi que colocaram. Mais à frente, depois que Pedro e João chegam e eles entendem a mensagem do lenço dobrado e eles vão para casa, Maria Madalena permanece ali. Ela vai e ela fica procurando e de repente ela vê o jardineiro ou o coveiro, a pessoa que cuidava ali daquele sepulcro, e pergunta, olha, na verdade ela vê o próprio Jesus e pensa que se trata desse coveiro, e ela pergunta, olha, onde foi que botaram o corpo do mestre? Onde foi que você escondeu? Foi você? E Jesus chama, conversa com ela, e ela insiste no possível roubo, no possível sumiço do corpo de Jesus, e não estava entendendo que, na verdade, Jesus ressuscitou. E aí que entra, irmãos, o significado, nesse contexto é que entra o significado desse lenço cuidadosamente dobrado. A primeiro propósito de Jesus é dizer, olha, o meu corpo não foi roubado. E o que é que os historiadores, os pesquisadores
se baseiam para fazer essa afirmação. Se tratasse de um roubo, se tratasse de alguém que propositalmente, aliás, foram deixados soldados ali para guardar o sepulcro, o que é que eles supunham? Que se fosse um ladrão, se alguém tirasse o corpo de Jesus dali, se alguém procurasse sumir com o corpo de Jesus, não teria o cuidado de pegar o lenço, dobrar e colocar no lugar à parte, deixaria ali tudo uma bagunça. Então Jesus está dizendo para os discípulos, ao deixar o lenço ali no lugar separado, para que quando eles vissem, eles soubessem, olha, o meu corpo não foi roubado não, o meu corpo não foi tirado daqui não, vocês estão esquecendo da promessa que eu disse para vocês. Eu disse que viria para Jerusalém, eu disse que seria entregue nas mãos das autoridades, eu sofreria todas as coisas, seria e morreria na mão das autoridades, mas eu disse para vocês que esperassem, porque eu vou ressuscitar. Então a primeira coisa que nós percebemos nesse texto, Jesus está querendo dizer para os discípulos, o meu corpo não foi roubado. O que nós temos também, o significado disso, é que assim como Jesus está dizendo que o corpo dele não foi roubado, que ninguém tirou o corpo dele dali, ele está dizendo consequentemente também, é a segunda lição que eu percebo nesse texto, que aquela ou aquelas eram evidências de que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, presta atenção, que Maria Madalena chega e vê a porta do túmulo violada. Ela não vai observar, ela volta correndo, ela vai desesperadamente comunicar aos discípulos, que vêm também desesperadamente. E uma das coisas também do contexto para eles é que eles sabiam o que Jesus disse, que ressuscitaria. E para todos os discípulos, eles esperavam ver Jesus ressuscitar. E eles vão desesperadamente. E quando João chega, ele olha para dentro do sepulcro e vê que os lençóis que estavam enrolados no corpo de Jesus estão ali. E alguns historiadores vão dizer que é como se tivesse os lençóis enrolados e supostamente o corpo de Jesus saiu dali, ressurreto, e ainda ficou a forma ali e baixou os lençóis. Eles estavam ali. João começa a fazer um olhar, ele olha cuidadosamente. Pedro, quando chega, entra no sepulcro. Pedro é mais afoito, é mais ousado. Ele entra no sepulcro e a primeira coisa que ele vai é olhar para os lençóis. Jesus não está ali. E ele continua olhando, continua como que em um olhar investigativo. Eu quero ver que negócio é esse. E ele percebe o lenço em outra parte, que não estava. O texto faz questão de dizer, não estava junto com os lençóis. Estava cuidadosamente dobrado em um lugar à parte. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é, além de no meu corpo não ter sido roubado, eu prometi a minha promessa. Eu ressuscitei. E quando João entra naquele lugar, ele vê isto, ele crê. Quando ele começa a observar os lençóis, começa a observar o detalhe do lenço dobrado, ele entende que Jesus ressuscitou. O que Jesus estava querendo dizer com aquele lenço dobrado é que ele ressuscitou, irmãos. Embora os discípulos não tivessem visto, embora os discípulos não presenciaram como presenciaram todos os milagres, quando presenciaram todos os prodígios, quando ouviram tete a tete cada ensinamento, cada parábola, quando viram Jesus tratar com tanta autoridade, com tanta sabedoria, com tanto poder, e ouviram Jesus dizendo inúmeras vezes que iria morrer, iria
iria ressuscitar. Os discípulos não presenciaram a ressurreição, não viram Jesus saindo de dentro do túmulo, e eles com certeza esperavam que isso acontecesse, mas Jesus deixou a mensagem para eles, e eles creram na mensagem de Jesus. A igreja precisa crer na mensagem de Jesus, de ressurreição. Ele vive para sempre, Jesus vive, e Ele deixou a sua santa palavra para nos dizer isto. Mas irmãos, para mim o que é mais interessante com esse cuidado de Jesus é justamente aquilo que nós vamos pesquisar. E achamos lindo demais essa colocação, essa mensagem de Jesus para os discípulos e para a igreja. Pois bem, na tradição judaica, um servo, ele vai cuidar do jantar do seu senhor. E ele procura cuidar e colocar na mesa tudo que o Senhor gosta. E ele arruma a mesa com tudo que o Senhor gosta, impecavelmente, com cada detalhe. E ele chega, pega o lenço dobrado e coloca sobre o prato do seu Senhor. E se afasta, fica fora de cena, fora da vista do seu Senhor. O Senhor chega, ele se alimenta, ele come. E depois que ele termina, o Senhor pega o lenço. Ele pega o lenço e desdobra, ele limpa a ponta dos dedos, ele limpa a sua boca, a sua barba, e ele então embola o lenço e joga sobre a mesa. Isso quer dizer, eu terminei. Aí sim o Senhor sai de cena, e o servo vem e vai tirar a mesa, vai cuidar da mesa, vai limpar a mesa, vai limpar toda a casa, e o Senhor já está satisfeito. Mas, se o Senhor levantar da mesa, e ele então coloca cuidadosamente o lenço do jeito que está dobrado, ao lado do seu prato, e ele sai e se levanta da mesa, ele está dizendo que o servo não pode tocar na mesa, porque ele ainda não terminou. Ele está dizendo, eu voltarei. O que Jesus está dizendo para os discípulos com essa mensagem: olha, eu não terminei com vocês ainda, eu vou voltar para completar a obra que eu comecei, eu voltarei. O que Jesus está dizendo para nós, para a sua igreja, é que ele não terminou com sua igreja, a obra que ele começou, ele vai voltar para terminar, para buscar a igreja e levar para estar com ele. Jesus vive e ele vai voltar. Jesus voltará. Nós precisamos entender isto. O que Jesus está dizendo com cada um de nós é que a obra que ele começou em cada um de nós, ele terminará. É bom dizer que Jesus cumpriu toda a obra de redenção. Jesus cumpriu cabalmente todas as exigências para a redenção humana, para a salvação. Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Jesus morreu e morreu com morte de cruz. Ele cumpriu a sua missão para a redenção da humanidade, para a redenção daquele que nele crê. Jesus completou toda a obra, mas ele ainda está dizendo que a igreja ainda está aqui. E o lenço ainda está dobrado, porque a continuidade da sua obra, a levar a mensagem de salvação, esta é a função da igreja. E Jesus está ainda completando esta obra de levar a mensagem através da igreja. Jesus não terminou nem comigo e nem com você. E ele está dizendo, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. E quando João entra ali e vê esse detalhe do lenço dobrado, ele entende o que Jesus está dizendo. E ele creu no coração. E ele, Pedro, volta para casa. E depois, Jesus vai confirmar isto na vida de Maria Madalena, que ali está. Jesus conversa para ela. E Jesus se revela para ela e diz, olha, agora volte para lá. E diga a Pedro e aos meus discípulos que fiquem lá, porque eu vou tratar com eles. E enquanto eles estão reunidos, Jesus aparece e diz,
Paz seja convosco. Eu ressuscitei. Estou indo para o Pai, mas eu vou voltar para buscar vocês. Jesus vive, irmãos. A gente tem que entender o significado da ressurreição de Jesus. É a nossa esperança, é a nossa alegria. Apesar dos pesares, das lutas, das tristezas, dos lutos que sofremos, dos sofrimentos que enfrentamos, nós temos essa esperança e essa certeza. O meu Mestre vive, Jesus ressuscitou e Ele vai voltar e vai completar a obra que Ele prometeu que faria. Jesus vive. Vamos colocar em pé em o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus voltará. Feche os seus olhos, por favor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça, por favor. Jesus morreu, irmãos. E essa também é a nossa vitória. Só porque Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele expiou todos os nossos pecados. Mas ao terceiro dia Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele venceu todas as coisas. E Ele disse: a minha igreja vai ser tirada da terra. E eu mesmo voltarei para buscar a minha igreja santa para estar comigo. Aleluia. Ainda que nós venhamos conhecer a morte física, nós temos certeza de vida eterna. E isso é motivo para que nós nos alegremos, para que nós jubilemos, para que nós engrandeçamos o nome santo do Senhor. Aleluia. Jesus ainda está trabalhando na minha e na sua vida. Jesus está contando com a igreja. Quantas almas estão necessitadas de ouvir a palavra santa, uma palavra que liberta. E isto Jesus vai fazer através da sua igreja, através de mim e de você. E Ele está dizendo: prepara, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aleluia. Comece a glorificar o nome do Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele ressuscitou. Porque Ele te dá essa convicção. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Manifesta do teu poder e da tua glória sobre as nossas vidas. Meu Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor olhou para nós, ser amado, pobres, miseráveis e nus, perdidos, condenados, mas o Senhor olhou para nós, e o Senhor se entregou na cruz do Calvário. O Senhor se manifestou como homem, humilhando-se até a morte, morte de cruz. Aleluia! O Senhor venceu o pecado, para que nós fôssemos libertos dele. Meu Deus, o Senhor levou sobre si as nossas dores. Aleluia! Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ah, Senhor, e ao terceiro dia tu ressuscitastes para que nós tivéssemos alegria, certeza e esperança de vida eterna. Glória a Deus! Glória ao nome de Jesus Cristo, que nos salvou, que ressuscitou e vivo está. Digno é do louvor da igreja. Aleluia! Para que todo joelho se dobre e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, exaltado acima de tudo e de todos. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Meu Deus, e fortaleça-nos para que nós sejamos, meu Deus, fortalecidos em Ti, na alegria do Senhor, na esperança de vida eterna, e possamos, meu Deus, abrir os nossos lábios, não somente para estar aqui no templo Te adorando, mas para anunciar o nome daquele que morreu e ressuscitou, e breve voltará para buscar um povo santo, que adora o Seu santo nome. Meu Deus, em o nome de Jesus,
Nós queremos te bendizer. Nós queremos te exaltar. E aplica a tua palavra nos nossos corações. Nos fortaleça para a glória do teu próprio nome. Ó Jesus, é que nós oramos. No nome teu, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis estar sentados em o nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final desta reunião. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos visitantes. Que Deus possa te abençoar. É sempre uma alegria tê-los aqui em o nome de Jesus. Queremos dizer também que na última quarta-feira nós tivemos aí a reunião provavelmente de todos os grupos. Nós corremos para ver se visitávamos todos os grupos. Não deu tempo de chegar em todos. Alguns que nós chegamos já estava já no finalzinho. Mas eu fiquei muito feliz com o envolvimento e com a alegria dos irmãos estarem ali participando. Fiquei muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que outros virão e Deus vai fazer uma grande obra de edificação, de aproximação dessa igreja para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Quem gostou? Quem esteve lá nos grupos? Quem gostou? Quem quer mais? Dia 6 estaremos de volta aí. Dia 6. A nossa próxima reunião, estaremos de volta em o nome de Jesus. Na escola bíblica dominical, a superintendência avisa que a escala dos professores da escola bíblica dominical já está ali.